Olá, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham pelo YouTube da nossa paróquia. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, de fé, de experiência que nos fortalece na nossa caminhada. Hoje vamos refletir sobre a 27ª semana do tempo comum, né? O evangelho tirado do capítulo 11 de São Lucas, versículo 15 ao 26. Então, o evangelho onde Jesus está expulsando os demônios, né? Então, Jesus está realizando sinais. Porém, o sinal que Jesus realiza não é um sinal que o povo de Israel esperava, né? E por isso Jesus, ele conhece os nossos corações, principalmente conhece os pensamentos daqueles que estão vendo ele fazer estes sinais e que criticam Jesus, né? Eles dizem: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, né? Então, os demônios, eles constituem uma oposição ao reino de Deus. O chefe dos demônios não pode colocar-se contra o seu próprio reino. Por isso, Jesus, neste evangelho, vai acrescentar depois um segundo exemplo tirado de uma prática judaica de exorcismo, né? Ou seja, entre alguns homens, daqueles que estão ali do povo de Israel, que tentam expulsar os demônios com orações, com as fórmulas, né, essas coisas práticas, né, tudo já feito, tentam tirar esse demônio, porém não conseguem, né? Ou seja, isto quer dizer que é possível expulsar o demônio sem a ajuda de Beelzebu. Então, Jesus, ele defende a revelação com os exemplos tirados da experiência humana, né? Pela experiência humana que nós conseguimos, né, vencer os demônios, né, vencer aquilo que contradiz principalmente o reino de Deus. Por isso, temos que buscar de alguma maneira enfraquecer, né, essa força, esse senhorio do demônio, né? Ou seja, porque Jesus está dizendo e está mostrando para estes que não acreditam que ele tem poder de retirar os demônios, que tem que haver alguém mais forte do que Satanás, né? Então, é aí que ele dá o exemplo que alguém que é bem forte, que está bem armado, que mantém sólida, né, o seu reino, este alguém que é mais forte do que o demônio, que é Jesus, né, é triunfante. Então, Jesus vai dizer em uma outra parte do Evangelho, se eu não estou enganado, Lucas capítulo 10, versículo 18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Porque Cristo é aquele que poderá distribuir, né, com a sua morte e ressurreição, né, aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 12. Né? Eu lhes darei multidões como propriedades, porque entregou o seu pescoço até a morte. Então, é uma batalha grande que o Senhor tem para nos libertar das forças de Satanás. Agora, essa batalha do Messias exige uma decisão clara, minha e sua, a favor e contra, né? Agora, não é possível ficar neutro nessa batalha. Isso não será possível, né? Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se estamos
com o Senhor ou se vamos nos entregar, né, a essas forças, né, essas forças contrárias ao seu reino e que está presente na nossa sociedade, né? Quantas dificuldades, quanta oposição, né, ao Evangelho, à Igreja, quanta oposição àquilo que Deus tem para a humanidade. Por isso, além disso, esse jovem que foi, esse rapaz que foi libertado, né, desse espírito maligno, né, não somente ele, mas todos aqueles a quem o Senhor consegue alcançar, né, com a sua palavra, com o testemunho dos apóstolos, né, que é libertado da presença de Satanás, nunca deve se julgar que nunca mais será atormentado novamente. Não, não. Isso é, de uma certa maneira, inaceitável, porque o demônio ele é muito astuto, ele é muito esperto, né? Então, quando nós retiramos, vamos usar essa expressão, Satanás, né, expulsamos Satanás de nossa vida, nós precisamos nos cuidar. Porque se nós não nos cuidamos, limpamos a casa e não cuidamos para que a nossa casa, a nossa vida se mantenha intacta, limpa, né, ele voltará, né? Diz lá quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus proferiu esta palavra a Satanás: vai para longe, Satanás, né? Porém, o evangelho continua. E o diabo o deixou para voltar no tempo oportuno e tentá-lo novamente. Então, precisamos estar vigilantes. Mesmo quem já se converteu, já deixou as obras das trevas para trás, pode novamente ficar pior. Muito pior do que antes. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, se nós não nos cuidarmos, o demônio volta. E ele não retorna sozinho. Ele retorna com 7 demônios a mais, né? Então, é importantíssimo que nós tenhamos consciência e que essa palavra nos ajude. Que o Senhor nos liberta dos nossos pecados, das nossas debilidades, das nossas fraquezas. Ele expulsa os demônios de nossas vidas. Porém, precisamos estar atentos, vigilantes, porque há uma grande oportunidade, uma grande porcentagem, vamos assim dizer, de chances de que o demônio volte. Porém, quando o Senhor nos liberta, nos pede nova vida. Então, irmãos, que esta palavra nos ajude, né? E possamos, de fato, não estar divididos, mas unidos ao Senhor, através da sua palavra, da sua igreja, através da oração, que faz com que eu e você sejamos cada vez mais agraciados e protegidos e libertos das forças de Satanás. Através da oração, através da escuta da palavra de Deus, nós somos iluminados e fortalecidos para que possamos vencer as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. E o principal, que possamos fugir das tentações de Satanás e possamos fechar, vamos assim dizer, a nossa vida nesse sentido, para que nós não demos oportunidade de que Satanás retorne e possa fazer novamente uma grande bagunça na vida de cada um de nós. Que essa palavra possa nos iluminar, possa também ter ajudado vocês nesse pequeno momento de reflexão. E saibamos que o Senhor, de fato, tem poder. Ele é mais forte do que a morte, ele é mais forte do que Satanás.
Peçamos a Ele que nos ajude na nossa caminhada cotidiana para que possamos vencer todas as insídias, possamos vencer todas as dificuldades, principalmente tudo aquilo que o demônio coloca na nossa vida, né? Colocando as coisas do mundo na frente das coisas de Deus. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro.